Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Sempre trazendo aqui muito conteúdo de interesse do desenvolvimento, do crescimento, geração de emprego. Aliás, nós temos boas notícias aqui para a nossa região, né? Temos o aeroporto funcionando, a Nova Dutra aqui iniciando as obras de duplicações, empresas anunciando que estão vindo para a nossa região, e é isso que justamente todo mundo quer. Morar numa cidade com mobilidade, com desenvolvimento, que as coisas aconteçam, que tenham emprego para aqueles que estão se profissionalizando, para os que também já se profissionalizaram, enfim. E hoje nós vamos falar de um tema importante, que é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele movimenta muitos setores da economia. Você já pensou quando entrega um prédio, quantos chuveiros são vendidos, quantos armários, móveis planejados, novos móveis, quantas coisas se movimentam nesse ambiente? E, nesse momento, existe uma expectativa, toda vez que renova-se um governo, quais serão as políticas públicas que vão atuar a favor desse segmento. Nós temos aqui hoje um grande convidado, um empresário, um comunicador, Jeremias Rodrigues. Seja muito bem-vindo, um especialista do mercado imobiliário alto padrão, da Jeremias Rodrigues, alto padrão? Imóveis de alto padrão. Imóveis de alto padrão. Prazer grande recebê-lo aqui no programa do Desenvolve Vale, você também que já é um conselheiro do Desenvolve Vale. Uma honra, Kiko, uma honra e um grande privilégio estar aqui com você hoje para falar de um tema extremamente relevante, que é exatamente sobre o mercado imobiliário, as expectativas, a realidade, aquilo que sempre, como você destacou bem, o mercado imobiliário movimenta a economia como um todo, porque quando se entrega um prédio, estamos ao lado de vários deles aqui, são vários setores da economia que são impactados. Então esse tema vale a pena você acompanhar, tem muita coisa importante aqui. É isso, né, Jeremias? A gente sabe que todas as pessoas na sua vida pretendem ter o seu imóvel, né? Às vezes a gente sabe que isso é difícil, mas é um sonho. Eu acho que todo mundo percorre esse sonho de ter a casa própria, de ter o seu imóvel. Como é que você está vendo hoje o mercado imobiliário, você que tem um trabalho mais focado para o alto padrão, né? Eu vejo aí os seus vídeos, são grandes propriedades em Campos do Jordão, na região como um todo. Sim. Como é que você está sentindo o mercado imobiliário nesse momento? O mercado imobiliário, ele passou por algumas mudanças nos últimos anos. Nós tivemos, logo após o período de março de 2020, um receio muito grande em função do que se aguardava de um cenário onde você não poderia nem mesmo visitar um imóvel. E logo em seguida, nós começamos a ter uma mudança drástica, em especial para o alto padrão, porque as pessoas começaram a procurar imóveis cada vez maiores. Nós fomos para Campo do Jordão e abrimos uma unidade lá, porque havia uma demanda realmente significativa. E aí o mercado literalmente explodiu. Não somente São José dos Campos, o Vale do Paraíba como um todo, mas o Brasil. As pessoas queriam mais áreas, mais espaços. Isso se consolidou em 2021 com um crescimento ainda maior. 2022 ele ainda teve um crescimento maior do que 2021, que foi um ano recorde. E agora a gente enfrenta uma nova realidade de 2023 com uma série de mudanças e que são dados que vale a pena trazer. Claro que às vezes o corretor de imóveis, que trabalha no imobiliária com 10, 12 corretores, ele fez 2 negócios, ele começa a fazer uma leitura da realidade do todo baseada em resultados pontuais que ele teve. Certo. Mas vale a pena fazer uma análise do todo para entender o que efetivamente está acontecendo no mercado imobiliário. Não, o modelo que aconteceu na pandemia, porque as pessoas que moravam em apartamentos pequenos queriam ir para apartamentos maiores ou para casas. A valorização dos imóveis na região de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, eu acho que é difícil acontecer de novo. Difícil. Né? Preço de terreno aqui chegou a triplicar. Né? Assim, então, acho que do ponto de vista de mercado, como você bem disse, na pandemia realmente foi surpreendente a valorização que teve. Isso mostra que a nossa região é uma região de oportunidades. Porque, veja só, Jeremias, hoje, o cidadão que mora em São Paulo, que qualidade de vida tem? A capital, com todo respeito, a gente gosta da cidade de São Paulo, tenho parentes que moram lá, mas não dá mais. O cidadão tem medo de sair na rua. Consegue marcar um compromisso por dia, porque se ele tiver que se deslocar, ele não chega no horário. E a nossa região? Nós temos aeroporto, nós temos hospitais de primeira linha, nós temos shoppings, temos escolas internacionais. Então, a nossa região realmente
atraiu esse público e com isso elevou o preço do mercado. Agora, você sente que 2023 está meio travado, né? Só para reforçar a sua fala, nós estamos vivendo num oásis aqui no Vale do Paraíba. E olha a pujança que é, a riqueza que é, toda a tecnologia de São José dos Campos, todas as oportunidades que tem, não somente pela grande concentração de multinacionais, como uma série de outros negócios aqui que geram muitos empregos. A gente vive realmente numa região muito privilegiada. O cenário para 2023 ele mudou por uma série de fatores. E aí tem uma informação importante que eu queria compartilhar com você, de um dado muito importante que saiu agora no dia 29 e de onde é essa fonte que você depois pode aproveitar e pesquisar aí. Indicadores imobiliários nacionais. E aí você vai ter a própria confraternização das indústrias imobiliárias falando o quê? Falando que o mercado passa por uma transição baseada em uma pesquisa com 207 cidades, a C, B e C, e não somente capitais, como cidades do interior também, e mostra que houve uma queda de lançamentos, aqui nós já estamos falando de lançamentos, para quem não entende, quando você vai lançar um condomínio vertical ou horizontal, foi feito todo um trabalho antes. Houve uma queda agora em 2023. No primeiro trimestre de 2023 em relação ao último trimestre de 2022 e também em relação ao primeiro trimestre de 2022. Tem todas as análises. Basicamente 44% nacional. Porém... Uma queda de 44%. De 44%. Porém, regiões como a região norte, literalmente diluiu. Por quê? Porque a queda foi de 87%. A região aqui, São Paulo, a região sudeste. Já dá para saber o motivo disso, Jeremias? Uma tríade, mas principalmente uma insegurança por parte do incorporador, de assumir os riscos de novos lançamentos. Jeremias, eu convidei o presidente do Cresce, aliás, o Cresce tem feito um trabalho espetacular, né? Que o Cresce do estado de São Paulo. Eu convidei ele para uma entrevista, que já foi gravada essa entrevista. Eu queria convidá-lo a assisti-lo também e no terceiro bloco a gente comentar um pouco em cima disso, da expectativa de mercado, lançamentos e tudo mais. Até aproveitar os dados que ele vai trazer, as informações, super importante isso. Perfeitamente. Então nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida com a entrevista do presidente do Cresce do estado de São Paulo, comentando um pouco sobre o mercado imobiliário. Vamos aos nossos comerciais. Muito bem, estamos de volta. Falávamos no primeiro bloco com o Jeremias Rodrigues, um grande especialista do mercado imobiliário. E agora eu queria convidá-los a assistir uma entrevista que eu fiz com o presidente do Cresce do estado de São Paulo, onde ele traz informações importantes do setor imobiliário. Vamos à entrevista. Olá, muito bem. Hoje nós estamos aqui fazendo uma entrevista com o presidente do Cresce, um assunto extremamente importante aqui do estado de São Paulo, o José Viana, que tem feito um trabalho fantástico, defendendo aí o mercado imobiliário, atuando de forma muito competente, porque todos sabem que o setor imobiliário é um dos que mais movimenta a nossa economia. Quando a gente fala em emprego, quando a gente fala em geração de novos negócios, sempre está na pauta o mercado imobiliário. Viana, é um prazer muito grande tê-lo mais uma vez aqui no programa do Desenvolve Vale. A gente tem acompanhado aí a sua luta como presidente do Cresce do estado de São Paulo, fazendo aí um brilhante trabalho. E queria dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa do Desenvolve Vale. Olha, Kiko, é sempre um prazer, uma satisfação muito grande bater um papo contigo. O programa Desenvolve Vale, todas as vezes que nós conversamos, eu sinto uma repercussão muito boa. Meu WhatsApp dá um retorno muito bom, o e-mail dá um retorno muito bom e atinge uma região expressiva e que tem uma importância econômica significativa no estado de São Paulo. Então, é sempre um prazer. Além da pessoa, do Kiko, a questão da abrangência e da importância técnica que tem ao programa. Então, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Viana. Nós, inclusive, recebemos recentemente a visita do secretário de Estado de São Paulo da Habitação,
né? Como agora tem um novo governo, como é que você está vendo esse momento aí do novo governo federal, a política habitacional? Bom, a política habitacional do novo governo, ela é uma política já conhecida, né? Porque é um governo que já esteve aí. Certo. As pessoas que estão assumindo as principais funções de articulação aqui em Brasília são pessoas que já exerceram as funções nesses tópicos de interesse. Então, a expectativa é muito positiva, principalmente depois do anúncio, né, que o imóvel usado vai também atender a necessidade do Minha Casa Minha Vida. E essa foi uma reivindicação que nós vínhamos fazendo aos governos desde o lançamento do primeiro programa. Porque o déficit habitacional ainda é grande, né, Diana? Olha, que para você ter uma ideia, quando começou Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos um déficit habitacional de 7 milhões de unidades. O Minha Casa Minha Vida funcionou 4 anos, né, de 2010 a 2014, Sim. E depois a coisa em 2015 para cá quase não existiu, muito pouco. Mas foram produzidas 5 milhões de unidades. Olha que maravilha, hein? Então, veja, o déficit era 7 milhões, construíram 5 milhões. Em 2017, o déficit habitacional era de 5 milhões e 800 mil. Nossa! Veja. Rapidamente, né? O crescimento orgânico do Brasil é uma coisa verdadeiramente absurda, né? Por isso chamamos a atenção do mundo inteiro, investidores do mundo todo querem vir investir no Brasil, tá? Então, é um crescimento muito grande. Atualmente, nós estamos com déficit habitacional perto de 8 milhões de unidades. 8 milhões de unidades. Bastante, hein? Muita. É muito importante que o governo atue rapidamente, porque o setor produtivo está pronto para construir, né? A iniciativa privada está sempre preparada para isso, né, Diana? Com certeza. E a grande vantagem que eu tenho percebido que os empresários aí na área de incorporação têm tido cuidado de se atualizar enquanto a metodologia de construção e o uso de máquinas, equipamentos e materiais construtivos mais modernos, que são mais baratos, de mais rápida execução, mais eficientes, mais duráveis. Então, hoje, as unidades que serão construídas a partir de agora no Minha Casa Minha Vida serão de uma durabilidade muito maior do que tinha antes, uma qualidade muito maior. Então, essa conscientização desses empresários, eu acho que vai trazer uma nova visão para o setor. Aquela questão da casa popular, que muitas vezes é rejeitada por algumas pessoas, ela vai passar a ser cobiçada. Que bom, né? É excelente, né? E a possibilidade de compra do imóvel usado é uma outra porta que se abre, porque, veja você, a pessoa, às vezes, não quer morar num conjunto habitacional, não quer se submeter àquela questão da padronização e prefere ter um imóvel com características próprias. Então, ele vai poder procurar, e a oferta de imóveis nessa faixa de preço do Minha Casa Minha Vida é a maior do mercado. E tem no Brasil inteiro. Então, o que vai acontecer? Muita gente vai conseguir antecipar o acesso à sua casa própria graças ao imóvel usado. Então, é uma porta que se abre. E a grande vantagem do imóvel usado é que, quando ele é vendido, o proprietário anterior ele vai, evidentemente, passar para um outro imóvel. Está vendendo aquele para passar para um melhor, maior. E aí o que acontece? Ele tem dinheiro, ele recebe lá o financiamento da Caixa, ele recebe à vista. E com aquele dinheiro, ele vai dar entrada no empreendimento novo e depois vai pagar as prestações que não dependem do programa social. Aí já é mercado formal, mercado comum. Então, para cada imóvel usado vendido, tem uma pesquisa que foi feita aí já faz um tempo nos Estados Unidos, que ela provoca 6 outras transações culminando na venda do imóvel novo. Então,
Essa informação é muito importante, né, Viana? A política habitacional, quando ela está engrenada, ela gira muito a economia. Eu estava lendo esses dias que 52% do custo de uma obra é mão de obra. Olha que beleza, quantos empregos são gerados, né? O cidadão compra uma casa, ele compra um chuveiro, ele compra móveis, então, de certa forma, movimenta muito a economia, isso é muito importante. Viana, o nosso tempo aqui está se esgotando, nós queremos fazer várias entrevistas, né? Mas abordamos um tema importante hoje aqui, e eu queria, por último aqui, fazer uma perguntinha. De um modo geral, como é que você está vendo o mercado imobiliário no estado de São Paulo? Uma resposta breve, por favor, por causa do nosso tempo. Olha, muito forte, crescente e com possibilidade de ter uma evolução fantástica a partir de meados do segundo semestre, com a possibilidade de queda na taxa de juros. Maravilha. Viana, eu quero te agradecer e já fazer um convite, porque você é uma pessoa de muito conteúdo e traz informações relevantes para o desenvolvimento, mas o nosso tempo aqui está um pouquinho curto. Agradecer bastante a sua participação aqui no Desenvolve Vale, mais uma vez agregando e muito para o desenvolvimento aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região serrana. Muito obrigado, Viana. Eu é que agradeço e um abraço a todos que assistem o Desenvolve Vale. Um abraço. Excelente, pudemos acompanhar a entrevista aí com o presidente do Cresce do Estado de São Paulo, José Viana Neto, e trazendo aí uma informação importante, que os imóveis do Minha Casa Minha Vida, aquele programa conhecido, ele vai poder ser direcionado para imóveis já existentes, imóveis usados. Então, vamos acompanhar isso de perto e, enfim, informações relevantes do mercado imobiliário. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Estamos de volta. Nosso programa hoje está falando do mercado imobiliário de um modo geral. Então, no último bloco, vocês puderam acompanhar a entrevista com o Viana, que é o presidente do Cresce, trazendo aí informações importantes, que o programa habitacional do governo federal estará permitindo a compra de imóveis usados. Isso é uma mudança importante, porque não só movimenta todo um novo mercado, mas também permite que as pessoas procurem espaços que não simplesmente aqueles padronizados de conjuntos habitacionais. E ao nosso lado aqui, Jeremias Rodrigues, o que você achou da entrevista com o presidente do Cresce, Jeremias? Você que é um especialista do mercado imobiliário aí. Eu quero trazer uma informação que acabou de sair de uma pesquisa agora do último dia 29, que mostra que no primeiro trimestre de 2021, as unidades do Minha Casa Minha Vida representavam 56% de todas as unidades lançadas. Isso em 2021. Certo. Em 2022, caiu para 42%. E agora, no primeiro trimestre de 2023, caiu para 35%. Então, é muito significativa a queda da participação do Minha Casa Minha Vida para o mercado imobiliário como um todo. E a partir do momento que Isso cai... a nível Brasil? Brasil. A partir do momento que cai o número de lançamentos, mas em contrapartida aumenta a possibilidade, agora existe a possibilidade de utilizar esses recursos para compra de imóveis prontos, isso é bastante significativo e vai impactar positivamente essa indústria. Eu acho que sim. E assim, né, o que a gente sempre fala aqui, o governo ele tem que cuidar das regras, cuidar do modelo da política pública habitacional, mas deixar a coisa fluir. Né? Porque o setor produtivo ele é muito organizado, ele está pronto. O Viana falava das tecnologias. Eu acho que isso hoje são mudanças importantes na moradia das pessoas, né? Que tem que atingir todas as classes sociais. Então, eu vejo assim, que às vezes você percebe em algumas regiões o crescimento de favelas ou crescimento de habitações em áreas de risco. Porque a burocracia, às vezes, Jeremias, é um ponto que a gente bate muito aqui no desenvolvimento. Sem dúvidas. O poder público precisa atuar fortemente no combate à burocracia excessiva para que as coisas saiam. A gente sabe que tem projetos aí em fase de aprovação que às vezes demoram 5 anos, 6 anos, 10 anos. E nós vimos agora na entrevista do presidente do Cresce, né? Já temos 8 milhões de novas famílias esperando habitação. Então, é importante
que haja o engajamento do governo com a sociedade civil e a iniciativa privada para que isso seja resolvido, esse problema habitacional, mais rapidamente. Se me permite, Kiko, trazendo ainda uma informação importante sobre essa pesquisa, ainda do Minha Casa Minha Vida, no primeiro trimestre de 2023, em relação ao primeiro trimestre de 2022, a queda do número de lançamentos só no Minha Casa Minha Vida caiu 41,8% de lançamento. Como você bem disse, pode demorar 2, 3, 5 ou mais anos para aprovar um projeto. Mas, em contrapartida, as vendas também caíram 37,1%. Certo. É muito significativo. Entendi. E aí tem uma informação aqui importante, exatamente de José Carlos Martins, que é o presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, que ele diz, olha, precisamos ter atenção a partir desta queda, porque o movimento seguinte pode ser o menor número de vendas e, consequentemente, uma menor geração de empregos. A partir do momento em que cai drasticamente 44% o número de lançamentos no Brasil, no estado de São Paulo, 44,9%, praticamente 45%. A gente sabe o tempo que demora para aprovar. Você tem basicamente 2 anos para aprovação e o lançamento. Sim. Você tem praticamente 6 meses de lançamento e começar a construção, 2 anos, 2 anos e meio para construir. Então, o ciclo perfeito hoje são 5 anos. Mas quantas mudanças existem ao longo deste ciclo que impactam a confiança do comprador, impactam a confiança do próprio investidor, que é o incorporador, que afetam a economia. Então, quando você fala que a gente prioriza essa desburocratização por parte do setor público, é também, ao mesmo tempo que desburocratiza, o governo fazer a sua parte na responsabilidade fiscal de não gastar mais do que arrecada e, consequentemente, mostrar uma previsibilidade. Porque tanto para quem vai assumir uma dívida de 30 anos, como quem vai assumir os próximos 5, 7, 8 anos, a responsabilidade de entregar um empreendimento, a previsibilidade é determinante para o sucesso. Sem dúvida. E hoje também agora começa, parece que no segundo semestre aí, uma sinalização da taxa Selic começar a baixar, né? Porque isso também tem dificultado o crédito. As parcelas ficam altas, as pessoas deixam de se enquadrar no financiamento bancário existente no modelo atual e tudo isso dificulta, porque você lançar para não vender, né? Porque o cidadão quer comprar, acho que a disponibilidade de comprar existe. Agora, a taxa Selic, no patamar que está, acho que já cumpriu a função aí de segurar um pouco a inflação, tudo isso, mas agora é preciso fazer com que o sistema financeiro disponibilize mais crédito, porque a gente sabe que a maioria compra com financiamento bancário. Né? Nós temos uma tríade hoje extremamente preocupante aqui. Qual é essa tríade? Primeiro, como você bem sinalizou, juros altos. O Banco Central não mostra a intenção de baixar nada, pelo menos até agosto, não tem nenhuma previsão de que vai reduzir, porque ele acompanha muito a própria competência e responsabilidade do governo dessa seriedade da gestão fiscal. Em contrapartida, além dos juros altos, nós temos uma inflação, que a inflação real, de fato, é alta. Não podemos esquecer que nós temos cartão de crédito com 450% ao ano e nós sentimos a inflação em vários setores. Mas, em contrapartida, nós temos um outro fator que preocupa, que é o desemprego. Com a quantidade de empresas fechando, com a quantidade de empresas sinalizando uma redução e com essa queda de lançamento, há uma possibilidade de aumento de desemprego. E para o mercado imobiliário, com menor lançamento e menores imóveis à venda, com estoque menor, por incrível que pareça, uma inflação para esses imóveis. Porque se tem menos imóveis à disposição, há uma inflação. Agora você imagina um cenário desse, juros altos, inflação e desemprego. Você tem que ter uma maturidade emocional muito grande para empreender e uma capacidade muito grande para vender. O Desenvolve Vale nunca perde o otimismo. Como disse o presidente do Cresce aqui, os ventos sopram a favor para o segundo semestre. Tem esse lado que o Jeremias muito bem coloca, que são fatos, isso não dá para questionar, mas vamos acreditar que para o segundo semestre isso mude e o governo federal trazer com mais clareza a política habitacional. O governo é recente, o novo governo, mas ele precisa ser mais claro na política habitacional aí do governo. Jeremias, nosso tempo mais que passou, mas eu quero agradecer bastante, porque eu sei que além de empresário do ramo do mercado imobiliário, você também tem outras habilidades aí de comunicador, de cursos, e nós vamos convidá-lo aqui no futuro para um próximo programa, porque é sempre bom tê-lo conosco aqui. Sempre uma honra, sempre um prazer estar com você, o tempo flui e obrigado pelo privilégio de compor o Conselho do Desenvolve Vale, que sem dúvidas é um dos maiores privilégios que eu tenho. Excelente.
A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.